Buzz Aldrin, um dos poucos indivíduos a ter a experiência extraordinária de caminhar sobre a superfície lunar, detém uma posição única na história da exploração espacial. Sua jornada à Lua, marcada por desafios e triunfos, conferiu-lhe uma perspectiva ímpar sobre o nosso satélite natural. Ao longo de sua vida, Aldrin compartilhou generosamente seus conhecimentos e percepções sobre a Lua, enriquecendo o entendimento público sobre este corpo celeste e inspirando gerações com suas narrativas sobre as maravilhas e desafios do espaço. Neste vídeo, esteja preparado para ter tudo o que foi dito sobre a Lua desafiado, enquanto Buzz Aldrin revela que a Lua não é o que você pensa. Buzz Aldrin, um nome que ressoa com o espírito de aventura, bravura e conquista humana. Quando você pensa na Apollo 11, é impossível não imaginar essa missão histórica e o papel de Aldrin nela. Este foi um homem que caminhou na Lua, que dançou com as estrelas e que se tornou um emblema da busca da humanidade por aventuras além de nossos limites terrestres. Ele trouxe para a Apollo 11 uma mistura impecável de brilhantismo acadêmico e precisão militar. Com um PhD do MIT, seu conhecimento sobre técnicas de encontro espacial foi crucial para o sucesso da missão. E quando a NASA precisava de expertise, Aldrin era o homem. Mas não vamos apenas nos deter no seu poder intelectual. Ele também se destacou como um habilidoso piloto de caça, participando de várias missões de combate durante a Guerra da Coreia. Estamos nos referindo a um autêntico herói. Na histórica missão Apollo 11, Aldrin assumiu o papel crucial de piloto do módulo lunar. Embora este título possa parecer limitado em escopo, sua importância não pode ser subestimada. Era a responsabilidade dele gerenciar os complexos sistemas do módulo lunar, adequadamente chamado de Eagle, garantindo que ele pudesse pousar na superfície lunar e depois subir para se encontrar com o módulo de comando. Cada interruptor, cada luz, cada dado estava sob o olho vigilante de Buzz Aldrin. Seu papel era o elo entre o sucesso da missão e uma catástrofe potencial. E então veio o momento que todos prendemos a respiração, mesmo décadas depois: a descida à Lua. À medida que o Eagle se separava do módulo de comando, guiada pelas mãos e mente aguçada de Aldrin, ela fez sua jornada histórica à superfície lunar. Os desafios eram muitos. Um computador de navegação emitindo alarmes, pedregulhos no local de pouso e combustível perigosamente baixo. Mas Aldrin, junto com Neil Armstrong, gerenciou esses desafios com uma calma surpreendente, tomando decisões de frações de segundo que garantiriam seu pouso seguro no tranquilo solo lunar. Após a icônica declaração de Armstrong, "Esse é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade", Buzz Aldrin o seguiu, tornando-se o segundo ser humano a pisar na Lua. Ao descer a escada e tocar a superfície lunar, ele descreveu a vista como desolação magnífica. Suas palavras poéticas encapsularam a beleza surreal e a aridez desse mundo alienígena. Na Lua, Buzz montou experimentos, plantou a bandeira americana e até encontrou um momento de reflexão espiritual, participando de um ato simbólico de comunhão na Lua. Não se esqueça, ele era tanto um cientista quanto um humanista, engajando-se em atividades que demonstravam a fusão do rigoroso empenho técnico com a profunda experiência humana. As interações de Aldrin com a Lua não se limitaram apenas a caminhar e trabalhar. Ele até mostrou de forma divertida como era se mover na gravidade reduzida da Lua. Ele pulou, ele saltou, demonstrou o ambiente único da Lua com um entusiasmo quase infantil, cativando e maravilhando milhões de espectadores na Terra. Ele tirou algumas fotos famosas, como a de sua pegada na Lua, que mostrava os efeitos da pressão no solo lunar. Aldrin também tirou uma selfie, que foi uma das primeiras selfies no espaço. Ele também apareceu em uma das fotos mais icônicas de todos os tempos, tirada por Armstrong, que mostrava Aldrin saudando a bandeira americana na Lua, com o reflexo de Armstrong visível no visor do capacete de Aldrin. Ele esteve envolvido em uma chamada telefônica histórica com o presidente Richard Nixon, que o parabenizou a ele e a Armstrong por sua conquista. Nixon os chamou de os dois homens mais famosos de toda a história, e disse que eles haviam dado um grande salto para a humanidade. Após Armstrong retornar ao módulo lunar, foi a vez de Aldrin entrar e se preparar para a partida. Ele acionou um interruptor que iniciou uma corrente elétrica, responsável por ativar o motor de ascensão, essencial para elevá-los de volta a partir da superfície lunar. Depois, ele se acoplou a Michael Collins, que estava orbitando a Lua no módulo de comando Columbia. As contribuições de Buzz Aldrin para a Apollo 11 foram monumentais, não apenas em termos de conhecimento técnico, mas também em espírito. Ele também experimentou enjoo espacial durante a missão Apollo 11 à Lua, que foi a primeira vez que um ser humano sofreu dessa condição no espaço.
O enjoo espacial é uma forma de cinetose que ocorre quando o ouvido interno e os olhos enviam sinais conflitantes ao cérebro sobre a orientação e movimento do corpo em um ambiente sem peso. O enjoo espacial pode causar sintomas como náusea, vômito, tontura, dor de cabeça, fadiga e perda de apetite. Surpreendentemente, o enjoo espacial de Aldrin não foi amplamente divulgado ou discutido na época, pois a NASA queria focar nos aspectos positivos da missão e evitar qualquer publicidade negativa. No entanto, o astronauta mais tarde revelou seu enjoo espacial em sua autobiografia e falou sobre isso em entrevistas e documentários. Ele disse que queria compartilhar sua história para ajudar outros astronautas e futuros viajantes espaciais a se prepararem e prevenirem esse enjoo. Ele também disse que queria mostrar que era humano e vulnerável, como qualquer outra pessoa. Buzz Aldrin desenvolveu enjoo espacial no terceiro dia da missão, enquanto realizava uma série de manobras e experimentos dentro do módulo de comando Columbia. Ele estava testando um sextante, um dispositivo que mede o ângulo entre dois objetos celestes para determinar a posição e velocidade da espaçonave. Ele também conduziu um experimento de gravidade zero com uma caneta flutuante e um pedaço de papel. Aldrin percebeu que se sentia mal e desorientado após mover a cabeça rapidamente ou mudar de posição. Ele relatou sua condição ao controle da missão e a seus companheiros de tripulação, Neil Armstrong e Michael Collins. Para combater seu mal-estar espacial, ele recorreu a medicamentos, repouso e evitando movimentos bruscos. Buscando aliviar seu estômago, consumiu água e biscoitos. Embora não tenha chegado a vomitar, ele experimentou náuseas e desconforto por aproximadamente 2 dias. Havia uma preocupação constante de que seu enjoo espacial pudesse impactar seu desempenho e potencialmente comprometer a missão. Ele também estava preocupado com como o público reagiria à sua condição, pois não queria manchar sua imagem como astronauta e herói. Felizmente, Buzz Aldrin se recuperou de seu enjoo espacial antes de ter que entrar no módulo lunar Eagle e descer até a Lua com Armstrong. Ele conseguiu desempenhar suas funções como piloto do módulo lunar e como a segunda pessoa a caminhar na Lua sem problemas. No entanto, algumas das coisas que ele revelou sobre seu tempo na Lua eram nada menos que chocantes. Uma das sugestões mais intrigantes que ele fez envolve a possível existência de estruturas ocultas ou mesmo uma base no lado oculto da Lua. Seja como vestígios de uma civilização antiga ou criação de seres extraterrestres, essa ideia está repleta de emoção e no fascínio do desconhecido. Agora vamos explorar a fundo a ideia de Aldrin. Em várias entrevistas e eventos públicos, ele mencionou anomalias singulares que foram notadas na Lua. Algumas dessas anomalias incluem estruturas estranhas e inexplicáveis, ou formações que não podem ser facilmente descartadas como características geológicas naturais. Na visão dele, essas poderiam ser indicadores de algo mais, uma base oculta ou um artefato de uma civilização perdida há muito tempo, talvez até algo de origem alienígena. O lado oculto da Lua, muitas vezes referido como o lado escuro, permanece em grande parte inexplorado. Este é o lado que sempre fica voltado para longe da Terra devido à rotação síncrona da Lua. É um lugar envolto em mistério, onde o inexplicável pode facilmente se esconder e onde nosso conhecimento limitado deixa espaço para possibilidades incríveis. A sugestão de Aldrin toca neste mistério, despertando nossa imaginação e alimentando o desejo de explorar e entender. Poderia realmente haver estruturas ocultas ou uma base na Lua? As declarações de Aldrin despertaram um grande entusiasmo e especulação. As pessoas começaram a examinar imagens lunares em busca de sinais de construção artificial. Alguns afirmam ter encontrado evidências de torres, pontes e até instalações complexas. Embora muitas dessas descobertas possam ser atribuídas à pareidolia, ver padrões onde eles não existem de fato, o fato de um astronauta tão experiente quanto Aldrin considerar essa possibilidade confere a essas teorias um peso considerável e difícil de ser desconsiderado. Curiosamente, a paixão do astronauta pelo tema ultrapassa a esfera da simples especulação. Ele tem defendido com vigor a necessidade de uma nova exploração da Lua, enfatizando particularmente seu lado oculto. Seu desejo não é apenas saciar nossa curiosidade, mas desbloquear conhecimentos potenciais que poderiam ser vitais para a compreensão da humanidade do cosmos e nosso lugar nele. Se de fato houvesse estruturas antigas ou bases alienígenas na Lua, descobri-las e estudá-las poderia levar a avanços tecnológicos, revelações históricas e uma perspectiva completamente nova sobre a vida no universo. E não vamos esquecer o espírito aventureiro que a sugestão de Aldrin incorpora. A noção de que poderia haver tesouros ocultos esperando para ser descobertos na Lua é suficiente para acender as imaginações de jovens e idosos.
Isso remete aos dias dos exploradores e caçadores de tesouros, quando os mapas eram marcados com "Aqui há dragões", e o desconhecido representava um canto de sereia, atraindo os corajosos e os destemidos. No contexto da era espacial, a ideia de Aldrin se encaixa perfeitamente com o insaciável desejo humano de explorar novas fronteiras. Se houver estruturas ocultas na Lua, elas representam um desafio irresistível. O que são? Quem as construiu? Quão antigas são? As respostas a essas perguntas podem ser o santo graal da exploração moderna, e a busca é emocionante. O apelo de Aldrin pela exploração e investigação é um grito de guerra pela curiosidade, aventura e busca do conhecimento. É uma afirmação que ressoa com aqueles que se recusam a acreditar que já descobrimos tudo o que há para saber sobre o nosso universo. É uma faísca que acende o fogo da imaginação em cientistas, exploradores e sonhadores. No entanto, quando se trata de contos de mistério e maravilha do espaço sideral, poucos incidentes capturam a imaginação como o relato de Aldrin sobre a visão de um objeto peculiar durante a histórica missão Apollo 11 à Lua. Era julho de 1969, e todos os olhos estavam voltados para a missão Apollo 11. Armstrong, Collins e Aldrin eram o trio representando os esforços da humanidade para pousar na Lua pela primeira vez. Enquanto atravessavam a vastidão do espaço em seu módulo de comando, Aldrin viu algo que provocaria debates, inspiraria inúmeras teorias e alimentaria o fogo da nossa curiosidade cósmica por décadas. Olhando pela janela, ele avistou um objeto peculiar flutuando ao lado deles. Não foi apenas uma visão passageira. Essa coisa estava definitivamente lá, tangível e muito real. O objeto não pertencia à sua nave espacial, nem correspondia a nenhum tipo conhecido de detrito espacial. Seu movimento sugeria que estava sob algum tipo de controle, ao invés de meramente girar aleatoriamente no espaço. O que fez essa observação particularmente fascinante não foi somente a presença do objeto em si, mas a credibilidade da pessoa que o testemunhou. Lembre-se, Buzz Aldrin não era apenas um João Ninguém com uma reivindicação casual. Ele era um astronauta, um homem de ciência, treinado para observar e relatar com exatidão e precisão. Este era um homem que havia passado inúmeras horas em treinamento, simulações e testes para garantir que, quando chegasse a hora, ele estaria pronto para documentar todos os aspectos da missão. Imagine estar a milhares de quilômetros da Terra, no grande vazio escuro do espaço, e ver algo inexplicável bem fora da sua janela. A pergunta natural que viria à mente de qualquer um seria: o que na Terra, ou melhor, o que fora da Terra é isso? Foi isso que Aldrin e seus companheiros de tripulação devem ter se perguntado. Adicionando mais um elemento intrigante à história, os astronautas a bordo da Apollo 11 mostraram relutância em reportar imediatamente ao controle da missão sobre a peculiar observação. Eles primeiro optaram por perguntar indiretamente sobre a localização do estágio do foguete Saturno V, do qual eles haviam se separado anteriormente. Isso foi para assegurar se o que o astronauta estava observando poderia ser esse componente descartado. A resposta confirmou que o estágio em questão estava a quase 10.000 quilômetros de distância. Então, o que quer que Aldrin estivesse observando definitivamente não era isso. A especulação sobre o objeto era intensa. Seria uma ilusão óptica, um reflexo de alguma peça interna da espaçonave ou, como muitos entusiastas ousaram perguntar, seria evidência de alguma outra entidade inteligente demonstrando um interesse aguçado na primeira jornada da humanidade à Lua? Para adicionar ainda mais mistério e fascínio ao evento, é notável que Buzz Aldrin não evitou discutir essa particular experiência após seu retorno à Terra. Contrariando a expectativa de que ele poderia ser evasivo ou reticente sobre o assunto, ele abordou o tema com uma franqueza notável em várias entrevistas. Ele se mostrou aberto e transparente ao relatar o que testemunhou, expressando suas sensações e as interpretações pessoais que teve sobre o incidente. Embora tenha sido cauteloso em não tomar conclusões precipitadas ou definitivas, ele deixou claro que o que viu era verdadeiramente inexplicável e não identificável, reforçando o mistério e o interesse em torno de sua experiência. Esse relato da missão Apollo 11 serve como um poderoso lembrete de que o espaço permanece uma fronteira vasta e amplamente inexplorada. Mesmo com nossa tecnologia mais avançada e as melhores mentes treinadas trabalhando, há muito que não sabemos. O encontro de Buzz Aldrin sublinha a possibilidade tentadora de inúmeros mistérios espreitando nas vastas extensões, esperando para serem descobertos por nós. O objeto que ele viu estimulou muitos a cavar mais fundo, a fazer perguntas maiores sobre nosso universo e nosso lugar dentro dele. Inspirou tanto cientistas experientes quanto astrônomos amadores a manterem seus olhos nos céus e suas mentes abertas às infinitas possibilidades que o espaço apresenta.
Na história da exploração espacial, a Apollo 11 se destaca como uma conquista máxima da capacidade humana. No entanto, é essa reviravolta inesperada e inexplicada que dá ao conto um toque de magia e maravilha. Mas espere até ouvir as outras afirmações de Aldrin sobre o cosmos. Não estamos sozinhos neste vasto universo. Quando você para e considera a vastidão estonteante do universo, torna-se quase absurdo pensar que a Terra é o único refúgio para a vida. Pense nisso. O universo é um vasto tapete de mistérios, abrigando bilhões de galáxias, cada uma repleta de bilhões de estrelas. Em torno dessas estrelas, orbitam inúmeros planetas, muitos dos quais ainda não foram descobertos ou estudados. Buzz Aldrin, com sua visão única e experiência direta no espaço, ressalta este ponto com convicção. A ideia de que a Terra seja a única morada de vida no imenso cosmos parece cada vez mais improvável diante dessa incomensurável vastidão. Como podemos, em nosso pequeno canto da Via Láctea, possivelmente ser os únicos seres pensantes? Aldrin, uma figura emblemática na história da exploração espacial, nunca evitou confrontar ideias de escala monumental. Ele, junto com Neil Armstrong, representou a humanidade em um dos seus mais audaciosos feitos, o pouso na Lua. Caminhando na superfície lunar, ele foi um dos primeiros a experimentar o contato direto com o mundo além do nosso, muito antes de muitos de nós sequer considerarmos seriamente a existência de vida extraterrestre. Essa experiência única e pioneira não apenas marcou a história, mas também confere uma autoridade especial às suas opiniões sobre a vida fora da Terra. Suas palavras não são meras especulações, elas são fundamentadas em uma jornada que poucos tiveram a honra de experimentar. Se os humanos podem pisar em nossa Lua, então por que outras formas de vida não estariam olhando para suas luas e estrelas, pensando nas infinitas possibilidades, assim como nós? O fervor de Buzz pela exploração espacial e seu compromisso em aprofundar nosso entendimento do cosmos são inconfundíveis. Ele viveu e respirou o alienígena, o outro mundano, os desconhecidos cósmicos, e emergiu com uma convicção que ecoa pelo próprio tecido do espaço-tempo. Não somos os únicos aqui. Agora vamos mergulhar mais fundo nesta perspectiva cósmica. Imagine um vasto oceano repleto de diferentes espécies, do menor plâncton à gigantesca baleia azul. Se a Terra fosse uma única gota neste oceano, não seria absurdo supor que a vida existisse apenas nessa gota? As maravilhas do universo são verdadeiramente incompreensíveis, mas todos os dias nossos cientistas e astrônomos estão fazendo descobertas que ampliam os limites do nosso entendimento. Exoplanetas estão sendo descobertos em um ritmo empolgante, muitos dos quais estão localizados na zona de Goldilocks, aquela região mágica ao redor de uma estrela, onde as condições podem ser adequadas para a vida como a conhecemos. Se isso ainda não despertou sua imaginação, considere isto. Estes são apenas os planetas que encontramos. Sem dúvida, existe uma infinidade de outros mundos ainda não descobertos, possivelmente abrigando formas de vida, aguardando serem revelados ao nosso conhecimento. As afirmações de Aldrin também vêm com um desafio sutil, porém poderoso. Ele está provocando a humanidade a prosseguir com sua odisseia cósmica. Sua convicção na existência de vida extraterrestre vai além de uma simples crença. Ela representa um incentivo para a exploração contínua do espaço. É um estímulo para um futuro em que viagens interestelares deixem de ser meros elementos de ficção científica para se tornarem uma realidade concreta e alcançável. Imagine as civilizações que poderíamos encontrar, as culturas nas quais poderíamos nos imergir e os mistérios cósmicos que finalmente poderíamos desvendar. Além do potencial de entidades biológicas, pense nas formas que a vida extraterrestre poderia assumir. Seres à base de silício, gigantes gasosos com formas flutuantes sencientes ou até mesmo seres de pura energia. O universo é um campo de brincadeiras de potencial infinito, e a convicção de Aldrin é um testemunho das possibilidades ilimitadas que aguardam. Enquanto os céticos podem argumentar que não há evidência concreta de vida extraterrestre, a perspectiva de Aldrin é baseada na probabilidade e no otimismo. É um lembrete para sempre mantermos a mente aberta e deixarmos a curiosidade ser nosso guia. A vastidão do universo, combinada com as empolgantes descobertas de exoplanetas e os mistérios que eles guardam, torna a noção de vida além da Terra não apenas plausível, mas altamente provável. A possibilidade de vida na Lua tem sido um assunto de grande fascínio para cientistas e exploradores ao longo dos séculos. No entanto, a questão de como a vida poderia ter surgido ou sido transportada para a Lua permanece um enigma intrigante. Para a vida, tal como a entendemos, algumas condições básicas são essenciais, incluindo a presença de água líquida, moléculas orgânicas, fontes de energia e um intervalo de temperaturas propício. No caso da Lua,
Estas condições são extremamente desafiadoras. A ausência de uma atmosfera estável, campo magnético, placas tectônicas e atividade vulcânica tornam o ambiente lunar inóspito e estéril. As temperaturas na Lua são extremamente voláteis, variando drasticamente entre -173 graus Celsius durante a noite e alcançando até 127 graus Celsius durante o dia. Essa amplitude térmica é um obstáculo significativo para a manutenção da vida como a conhecemos. Além disso, a Lua está constantemente exposta a condições adversas como raios cósmicos, vento solar e impactos frequentes de meteoritos, que podem ser devastadores para qualquer forma de vida potencial. A presença de água é extremamente limitada, encontrando-se majoritariamente em forma de gelo em crateras que permanecem sempre próximas aos polos lunares. A gravidade lunar, que é apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra, também representa um desafio adicional, potencialmente afetando processos biológicos fundamentais. Dada essa combinação de fatores, a severidade das condições ambientais, a extrema variação de temperatura, a exposição a radiações nocivas e a escassez de recursos essenciais, é altamente improvável que a vida tenha surgido na Lua de forma independente. A Lua carece dos ingredientes essenciais e processos necessários para que a vida surja e evolua. No entanto, isso não significa que a vida não possa ter chegado à Lua de outro lugar. Existem duas teorias principais sobre como a vida pode ter sido transportada para a Lua: a panspermia e a intervenção humana. A panspermia é uma hipótese fascinante que sugere que a vida pode ser disseminada pelo universo por meios naturais, como asteroides, cometas ou mesmo poeira interestelar. Segundo esta teoria, a vida poderia ter se originado em um planeta, como a Terra ou Marte, e depois ser transportada para outros corpos celestes, incluindo a Lua, através de rochas espaciais. Há especulações de que rochas lunares recolhidas durante as missões Apollo poderiam conter vestígios de vida microbiana originária da Terra ou de Marte. No entanto, essa teoria é altamente especulativa e controversa, e ainda não há evidências concretas que a confirmem. Por outro lado, a atividade humana oferece outra possibilidade para a introdução de vida na Lua. Desde a década de 1950, humanos têm enviado naves espaciais e missões de pouso à Lua, algumas das quais podem ter acidentalmente transportado contaminantes biológicos ou experimentos científicos. Um exemplo notável é a missão israelense Bereshit, de 2019, que se acidentou na Lua carregando tardígrados, organismos microscópicos conhecidos por sua resistência a condições extremas. A sobrevivência desses tardígrados na Lua é um tópico de debate entre os cientistas, mas a possibilidade permanece incerta e controversa. Se existir alguma forma de vida na Lua, ela teria que ser extremamente simples e resistente, como certas bactérias ou fungos. Essa vida teria que sobreviver em habitats extremamente restritos e isolados, como no interior de rochas ou em bolsões de gelo. Além disso, teria que enfrentar desafios significativos, como a escassez de água, nutrientes e fontes de energia. Dada a hostilidade do ambiente lunar, a existência de qualquer forma de vida complexa ou multicelular na Lua parece altamente improvável. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Você acha que a Lua já abrigou vida e bases extraterrestres? Ou pelo menos algum tipo de vida bacteriana? Deixe nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.